bem aí? Eu posso, de repente, dar um ajuste fino. Vocês estão... Tá de boa, tá de boa. Não, tá bom, professor. Tá bom, tá bom. Posso mudar aqui. Melhorou, piorou, porque agora eu aprendi a mexer um pouquinho aqui. O nível do microfone. Tá tudo bom? Tá tudo bom. Tá. Tô vendo. Tudo certo. Beleza. Então, pessoal, eu estava comentando com vocês sobre a realidade desse retorno e qual é a situação que a gente tem hoje, tá? Bom, para quem quer fazer as atividades presencialmente, Ficou sem som. Tá sem som, professor, o microfone. Tá, ainda continua. Eu consigo... aí voltou. Voltou. Boicotando aqui, né? Me boicotando. Tá. Então, vamos lá. Esperar hoje eu não acho que é a melhor solução. Em síntese, é isso. Se você tem os meios de fazer as atividades remotamente, eu não recomendo que você espere, tá? Eu não recomendo. Eu não tenho dúvida que o ensino presencial é melhor, e isso que a gente está fazendo nem de perto substitui o que seria uma aula presencial. Eu lamento muito que a gente não possa fazer atividades presencialmente agora, mas eu acho que não vale a pena esperar, tá? Se você tem a opção, se esforce agora, né? Vamos fazer junto aqui o melhor possível para a gente conseguir levar adiante o ensino de vocês nessas circunstâncias. Se você não tem as condições, algum motivo, entre em contato com a escola para que a gente veja o que pode ser feito, tá? Algum auxílio, de repente, eu sei que hoje, né, em termos de equipamento, que, por exemplo, vocês não conseguem fazer as atividades de AutoCAD, a maioria não consegue, nem o QGIS que a gente tinha planejado, não consegue. Já bati muito na tecla de empréstimo de equipamentos, mas parece que tem travas institucionais hoje que impedem que a gente empreste os computadores do público. Ô, professor. Mas só um minutinho, deixa eu concluir. O informe do diretor é que o IFSC está encaminhando um processo de compra de alguns equipamentos que seriam equipamentos até razoavelmente simples, né, com um hardware simples, mas seriam equipamentos que poderiam ser disponibilizados para alunos fazerem as atividades. Agora, quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Então, eu não acho bom contar com isso hoje, certo? Diga, Dai. Quer perguntar alguma coisa? Professor, eu acho que eu tenho um celular aqui em casa para doar. Eu queria saber como é que eu podia fazer, porque eu vi que estavam arrecadando isso. Com quem que eu posso falar? Pode falar comigo mesmo. Eu já me comprometo depois aqui da aula a gente conversa e aí eu vejo como é que a gente faz. De repente, se a gente passa, né, pega contigo aí, tá? Eu vou ver aqui com a minha mãe onde é que tá, daí eu falo com o professor. Tá. Qualquer pessoa, gente, aproveitando a deixa da Dai, assim, a escola tem feito algumas ações solidárias entre estudantes e, então, de repente, se alguém tiver interesse, né, se alguma família tiver alguma coisa para doar, pode ser, né, alimento, pode ser roupa, pode ser, de repente, até algum equipamento, a gente informa, assim, a escola tem organizado isso, tem entregado para os estudantes que hoje precisam, né? E com a pandemia, o número de estudantes que precisam de políticas de apoio aumentou bastante. Então, a gente não está parado, eu queria também deixar isso, né? Não são só as aulas que a gente está fazendo, assim, a escola tem se esforçado muito para manter a nossa comunidade unida, né? E manter a nossa comunidade também bem, dentro do possível, assistida. Tá? Então, se quem quiser colaborar, só falar comigo. Então, é isso. E aí, diante dessa conjuntura que a gente tem... o João Vitor até escreveu ali, eu curti a ideia do ano sabático, mas eu sugeriria vocês tirarem o ano sabático depois de terminar o ensino médio, tá? Eu vou dizer, a vida depois do ensino médio é muito melhor. Vocês tenham certeza disso, porque aí vocês concluíram um negócio, tá? Então,
Show de bola. Eu acho que é uma possibilidade. Para quem pode, né? Se puder, beleza. Vivam a juventude de vocês. E também a mesma ideia válida depois da faculdade, né? Depois que vocês fizerem a faculdade, organizem-se para, quem sabe, fazer alguma coisa que só na juventude dá para fazer, né? Tipo, dar uma viajada mais longa, assim, tal. Se vocês conseguirem, eu sei que não é todo mundo, mas quem conseguir, com certeza uma experiência bacana. Eu, particularmente, não consegui, né? Mas, como eu comecei muito cedo a trabalhar no IPSC, eu pude satisfazer algumas dessas necessidades. Então, gente, como vamos trabalhar daqui para frente? A gente tinha começado a trabalhar assim, com atividades gravadas, construções de mini-maquete, uma coisa assim, bem pontual, numa intensidade que eu diria muito baixa, né? Proposital mesmo, porque a ideia não é afogar ninguém de conteúdo, né? Eu não sou esse cara, e vocês sabem disso, né, essa altura do campeonato, mas eu não sou esse cara que eu estou colocando assim, meu Deus, a gente tem um cronômetro que a gente precisa bater, que é o cronômetro do calendário acadêmico. Assim. Não é isso. A nossa preocupação hoje é estar vivo. Então, todo dia que a gente estiver aqui respirando é ótimo. A gente tem que, né, ficar muito feliz com isso. A segunda prioridade é manter nosso vínculo, é manter nosso engajamento e continuar progressivamente, mesmo que num ritmo mais lento, mas continuar o aprendizado. Então, a gente fez isso durante um certo período, mas agora a gente tem uma data para cumprir, que é 23 de outubro. Tá? A instituição criou essa data, eu não concordo, mas foi a data que foi aceita institucionalmente e eu vou cumprir aquilo que foi decidido. Então, se nada mudar, até 23 de outubro a gente tem que concluir esse semestre. O que isso significa? Que a gente vai ter que voltar a usar esses encontros síncronos para atividades de ensino. Antes a gente tinha a ideia de fazer um tira-dúvida. O que eu notei, aproveitando que a gente está num grupo maior? Poucas pessoas participavam, poucas pessoas assistiam os vídeos no prazo, e aí a dinâmica não estava funcionando. Acabava que a gente se encontrava aqui, conversava, eu sabia um pouco de vocês, né? Vocês sabiam um pouco de mim, a gente via que a gente estava vivo, mas não tínhamos um momento um momento de ensino, né, mais claro ali, algumas dúvidas pontuais eram tiradas. A gente vai então voltar a trabalhar com conteúdo, falando assim, né? Conteúdo aqui, certo? E vamos também, eventualmente, trabalhar com atividades gravadas. Então, a gente vai acabar intercalando ali, ou combinando as duas formas. Além, é claro, do terceiro tipo de atividade, e aí eu acho que o trabalho com as mini maquetes tinha esse intuito de ser um trabalho que vocês pudessem fazer sozinhos. Então, eu diria que a nossa carga horária vai ser, assim, basicamente três coisas. A gente vai ter a carga horária... Nossa, desculpa, a janela do WhatsApp está aberta aqui, deixa eu fechar. Então, a gente vai ter atividades síncronas, atividades assíncronas, gravadas, e vamos ter as atividades que vocês vão realizar, né, no tempo de vocês. Exercícios, uma pesquisa, né, isso vai ser a parte de vocês nesse negócio, tá? Então é isso. Vamos ter que criar uma forma de avaliação. Eu não quero fazer prova online, eu acho isso um contrassenso. Eu já não gosto de fazer prova presencial. Então, né, eu fico muito feliz com aqueles que fizeram o trabalho das mini maquetes, porque aquilo mostrou para mim que esse é um caminho, e é um caminho que eu acredito muito mais. Eu sei que uma coisa muito simples, colocar folha de papelão em cima da outra e etc, e gerar uma representação a partir dali. Mas, ah, cara, se vocês pararem para pensar, no nosso modelo de ensino, para não falar do IFSC especificamente, é muito raro a gente produzir uma coisa, né? A gente chegar ali, olha, eu produzi isso aqui, é um produto, tá? Eu não quero ser tão utilitarista a ponto de dizer que todas as aulas têm que produzir alguma coisa, não é isso. Mas eu fico muito feliz que vocês tenham produzido. Quem fez, produziu uma coisa, fez. Se precisar fazer outra amanhã, já tem um caminho. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente, na medida do possível, tem que trabalhar nessa perspectiva. Então, lógico, gerar um produto em geologia com vocês não vai ser nada fácil, né? Não tem como dar amostra de rocha para todo mundo aqui. Seria legal, mas não vai rolar. Mandar um kit rocha para cada um aí analisar, não vai acontecer agora.
mais pesquisas, acho que esse tipo de trabalho assim, é o que eu pretendo fazer daqui para frente. Certo? Alguma dúvida mais? Professor, sobre Oi. as recuperações, como vai funcionar exatamente? O professor sabe ou ainda não tem muita ideia de como isso vai funcionar? Certo. Porque a gente teve uma avaliação presencial lá atrás, e aí uma galera precisa fazer uma nova avaliação, né? Os vídeos que a gente gravou para o trabalho de mini maquete, eles são sobre aquele conteúdo, basicamente, né? Escala, sobre coordenadas. Então, eu vou usar esse trabalho com as mini maquetes para fazer a recuperação dessa nota. Eu quero, então, que todos saibam que esse é o caminho da recuperação hoje, tá? Não acho que assim, faça sentido a gente voltar e, não, agora eu exijo que vocês façam uma prova. Não acho que vai funcionar. Não vai ser, não vejo isso como tão adequado. Então, por isso que eu queria colocar, assim, muitos ainda não fizeram o trabalho, e aí eu acho que é uma oportunidade que vai se perdendo, né? Quem não fez, faça o trabalho agora, assim, faça já. Para dar uma olhada nos vídeos. No total não dá 30, 40 minutos, né, de vídeo, mas vocês vão poder pegar, trabalhar e aí perceber na prática aquilo que a gente trabalhou só de forma teórica em sala de aula, porque normalmente é assim que eu fazia, né? Normalmente é assim que eu fazia. Dava ali a teoria, exercício e prova. E a gente tirou isso da teoria e colocou na prática. Então, o trabalho com as mini maquetes tem esse sentido. Tá bom, professor. Obrigada. Ok. Então, eu estou no aguardo de receber aí mais alguns trabalhos para fechar uma avaliação em cima disso e encaminhar para vocês. Mas os trabalhos que eu recebi até hoje, todos tranquilos. Agora tem mais coisa a fazer além da mini maquete, né? Até a Gabriela que está falando comigo aqui, que me mandou mensagem, ela foi lá, fez os cálculos de acordo com aquilo que tinha sido mostrado no vídeo. Então fez cálculos de escala, fez cálculos de escala vertical, de exagero vertical, e isso tudo tem que ser feito por todo mundo, certo? A gente tem usado o WhatsApp para comunicação. Eu acho que essa é a realidade, tá? Eu estou assumindo isso, acho que não vai dar. Não vou falar assim, não, tem que postar no Cigar, porque seria botar uma dificuldade a mais para uma situação que já está muito difícil, né? Então, se vocês quiserem fazer, até como a Gabriela fez, faz um caderno, sabe? Manuscrito e me manda uma foto, que para mim tá bom. Para mim tá legal. O importante é que vocês façam, né? Então, beleza. É isso. Mais alguma coisa aqui? Não? Beleza. Galera, hoje, na verdade, eu tenho assim um material que é o que eu produziria um vídeo, postaria o vídeo, e eu cheguei a gravar algumas vezes. E eu tenho um problema. Eu sou muito perfeccionista. Eu acho que isso, na verdade, é uma forma de autossabotagem, né? Porque, no fim, eu acabo levando muito tempo para fazer, é uma coisa me cobrando, assim, de, né, ficar de um determinado jeito e tal. E eu acabei não postando o vídeo para vocês. Mas tudo bem, eu vou aproveitar aqui hoje esse material, é bastante curto, mas que acho que dá para a gente fazer uma discussão legal sobre orientação, e a gente vai aproveitar e pegar também coordenadas geográficas, e vai ser bom fazer isso aqui com vocês, porque eu vou usar alguns softwares juntos para ilustrar da melhor maneira possível a importância disso, que parece uma coisa completamente banal, né? Ah, falar em orientação é norte, sul, leste, oeste, mas poxa, tem mais coisas que a gente pode falar a partir disso e que, com certeza, a gente pode ampliar a nossa visão sobre representação espacial, sobre cartografia, utilizando alguns softwares bem legais aqui. Então, para começar, queria apresentar aqui, fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu abrir aqui. Beleza, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Legal. Então, como eu disse, né, eu tinha preparado essa apresentação para usar em um vídeo
que eu, né, gravaria para vocês. Então, de certa forma, vai ficar gravado aqui também com a nossa aula. E ele ainda é um trabalho a ser feito com a mini maquete para discutir orientação. E, para isso, a primeira coisa é observar que, quando a gente produziu as nossas mini maquetes, lá na imagem de base, aquela que a gente abriu no dispositivo móvel, no telefone celular, no tablet para fazer, tinha uma informação de orientação ali. E eu pedi para vocês registrarem também, né? Pega a informação de orientação. E, no caso aqui, na minha mini maquete, essa seta apontando para que direção fica o norte, certo? Então, aqui é a base da informação sobre orientação dessa mini maquete. É com isso aqui que a gente vai conseguir informar ao leitor dessa mini maquete, ou de um mapa, se for um mapa, qual a posição dessa representação, qual a posição mais adequada, certo? Então, a partir disso, a gente pode delimitar, pode marcar quais são os pontos cardeais. Os pontos cardeais são simples, todo mundo sabe. Norte, sul, leste, oeste. Mas qual é a origem desses pontos cardeais? De onde surgiu a ideia de norte, sul, leste, oeste? O eixo norte-sul é o eixo de rotação da Terra. Tá? É o eixo em torno do qual, né, o eixo imaginário em torno do qual a Terra gira. Né? A gente sabe que a Terra tem um movimento de rotação e isso se dá em torno de um eixo que, na superfície da Terra, né, marca ali os pontos norte e sul. E leste e oeste? Bom, leste e oeste marcam o nascente e o poente do Sol. Então, esses pontos cardeais, eles têm uma validade, uma validade global, né? A gente pode utilizar em qualquer ponto da superfície da Terra. Essa é a principal vantagem dos pontos cardeais. Se nós utilizássemos outras referências, como, por exemplo, um morro, né? A gente poderia criar um sistema de navegação aqui para a nossa região a partir do Cambirela, que é o ponto mais elevado aqui do entorno, ou da Pedra Branca. Mas, olha, se a gente se afastasse um pouco, eles deixariam de ser visíveis. Então, eles não teriam uma validade global. Quando a gente toma como referência o Sol e o eixo de rotação da Terra, essas referências se tornam globais, então elas servem para navegação em qualquer parte da Terra. E a gente pode identificar, então, esses pontos por observação astronômica ou por bússolas, tá? Então, até estou com uma bússola aqui do lado, depois a gente pode ver como ela funciona. Então, beleza. Agora, a gente, para ilustrar isso, né, eu gravei até um videozinho aqui, ilustrar como nós poderíamos usar nossa mini maquete para trabalhar com orientação. E aí, para isso, não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo, vou botar em tela cheia aqui. Eu usei um telefone celular para fazer o papel do sol aqui, né? Então, olha, com a lanterna ligada, a gente poderia começar dessa posição aqui, tá? Imaginem essa posição aqui como o nascente do sol, tá? E aí, ao longo do dia, o movimento aparente do sol em torno da Terra até o seu poente chegaria nessa posição aqui. Voltando agora, pergunta. Tá? Nesse momento aqui, nascente, a sombra que está projetada aqui na mini maquete, nessa situação, apontaria para qual ponto cardeal? A sombra? Não, esquece. Vou dar uma É que tem olhada os aqui. pontos cardeais e tem aqueles que ficam entre os dois, né? Os colaterais. Exatamente. Isso, colaterais. A Paula já matou. Aqui a sombra está projetada em direção ao oeste, porque o Sol nasce no leste, no seu movimento aparente, né? Lembrando que sempre a gente está trabalhando em cartografia aqui, a gente trabalha com o movimento aparente do Sol, porque a gente sabe que, no fundo, o que está acontecendo é um movimento de rotação da Terra
e não um movimento do Sol, né, se deslocando ao redor da Terra. Então, o Sol nasce no leste, então se a gente fosse assinalar aqui na nossa mini-maquete, a gente poderia assinalar o lado da sombra como oeste e o lado oposto como leste. Da mesma forma, a gente tem o norte apontado numa direção, na direção oposta a gente poderia apontar o sul, certo? Então, ao longo do dia, na sua trajetória, o Sol vai, né, assim, fazendo seu movimento aparente de giro ao redor da Terra, e a sombra dos objetos vai mudando de posição. Percebam que a sombra da mini-maquete também vai mudando, né? Que seria como a situação que a gente tem na prática, na realidade, até chegar ao outro extremo, que seria, então, o poente. Nesse momento, a sombra está projetada para leste, porque o Sol está posicionado a oeste, certo? No seu poente. Legal. Então, alguma dúvida até aqui? Posso ir? Vamos lá, adiante. Aqui eu marquei só, opa, só não sei porque que não está mais no modo apresentação, né? Deixa eu voltar aqui, porque saiu do modo apresentação. Eu só marquei aqui, né, em fotografia, os dois momentos. Primeiro, o Sol no nascente, o Sol no leste e a sombra projetada para o oeste. Depois, o Sol no poente, o Sol no oeste, a sombra projetada, as sombras projetadas para leste. Tem alguns sinônimos, né, disso, vale lembrar, assim, sinônimo de nascente seria oriente, né, sinônimo de leste seria oriente, e sinônimo de oeste seria ocidente. Então, quando a gente fala em, por exemplo, ocidente, né, para continentes, né, ou Europa Ocidental, é a parte da Europa do oeste. Se a gente fala, por outro lado, numa posição oriental, o Brasil está na borda oriental da América do Sul, está na borda leste da América do Sul, ok? Agora, a gente não pode tomar o Sol como essa referência sem pelo menos uma pequena reflexão que pode causar variação na posição aparente do Sol. A gente já tinha comentado no grupo, né? Usei aqui esse pequeno vídeo e o João cravou muito bem a resposta, né, de que o que eu quis representar aqui é a curvatura da Terra, né? Então, olha só, opa, saiu o vídeo. Olha o efeito que a curvatura da Terra pode causar nas sombras, né? Se a gente considerar um mesmo momento, tá? Em um mesmo instante, por conta da curvatura. Ai, sai bem na hora que dobra, né? Vou botar em tela cheia para facilitar. Então, se não houvesse curvatura na superfície da Terra, não aconteceria esse desvio aqui, né? Então, claro, eu tentei colocar aqui os palitos mais paralelo possível, né? Mas não consegui também, mas já fica bem evidente, inclusive, como as sombras vão sofrer desvio para a direção oposta, né? Aqui as sombras estão em direção oposta. Então, isso também acontece na superfície da Terra e, por isso, a gente precisa levar em consideração a latitude do ponto de observação para saber se, naquele momento, né, naquele instante que eu estou observando, o Sol está efetivamente nascendo num determinado ponto ou vai se pôr em um determinado ponto. A trajetória que o Sol vai descrever no céu vai mudar segundo a latitude, certo? E vai mudar também ao longo do ano, e isso é uma coisa bastante interessante. Eu vou mostrar aqui essa imagem, mas eu vou mostrar uma simulação disso utilizando um software chamado Stellarium, né? um site chamado Stellarium. Então, olha aqui, a gente tem uma representação de um observador, tá? Esse observador está olhando aqui, né, o céu, e na verdade tem 3 trajetórias do Sol, 3 trajetórias aparentes do Sol ao redor desse observador. Aqui
seria essa primeira trajetória, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou usar o apontador aqui, né, para tentar facilitar. Tem uma trajetória que fala o seguinte, solstício de dezembro, certo? Esse observador aqui, eu adianto a vocês, esse observador, ele está no hemisfério sul. Por quê? Porque no solstício de dezembro, para esse observador aqui, o Sol está mais próximo possível, né, para ele do que seria uma trajetória passando pelo zênite, né, que é um ângulo reto com a sua posição. Esse zênite aqui, essa palavra aqui, que eu acho que para muitos deve ser a primeira vez que estão ouvindo, zênite seria o ponto que faz uma normal com a posição do observador. Normal, vocês lembram, né? É uma perpendicular com um plano, certo? Então, considerando que o plano é o chão onde a pessoa está pisando, a perpendicular seria, assim, grosso modo, a direção da cabeça dessa pessoa, né? Então, olha só, o Sol, nesse momento aqui, está fazendo uma trajetória mais próxima do zênite desse observador. Isso significa que é verão nesse momento aqui onde esse cara está. E se é verão em dezembro, ele só pode estar no hemisfério sul, certo? Então tá. Aí depois eu tenho uma outra trajetória que seria por onde o Sol passa no céu e ao redor da Terra, né, como um todo, nos equinócios de março e de setembro. Equinócio de março seria o outono e de setembro seria a primavera, o início da primavera, certo? Então perceba que tem uma variação aqui de 23 graus, eles colocam 23 graus e meio nessa figura, isso é uma aproximação, né? A gente poderia falar 23 graus e 27 minutos, ok? E o Sol faz esse deslocamento aparente. Se a gente olhar dia após dia, a gente vai vendo que o Sol vai mudando a sua trajetória. Cada dia ele se desloca um pouquinho ou mais para norte ou mais para sul. Até o ponto aqui no solstício de junho, quando começa o inverno nessa posição em que esse observador está, o Sol está mais próximo da linha do horizonte, né, que está aqui em laranja, seria o plano do horizonte esse observador, e aqui o Sol com o seu ângulo mínimo em relação à linha do horizonte marcaria, então, o início do inverno. E olha que coincidência, ele se desloca também a partir do equinócio de março, 23 graus e 27 minutos, ou aqui 23 graus e meio, em direção a norte. Tá? Isso é um movimento aparente do Sol. Deu para entender o que eu estou falando ou eu não me fiz claro aqui, porque eu acho que isso aqui pode talvez ser um pouco difícil de visualizar para algumas pessoas. Tudo bem até aqui? Usem o áudio porque eu não estou vendo o chat, tá? Qualquer coisa, vou dar uma espiada aqui. Tudo tranquilo, professor. Tá. Deu para entender. Eu vou mostrar aqui, então, no Stellarium. Stellarium é muito legal, tá? Talvez alguém já tenha tido contato, porque eu sei que o Chapo, eu sei que, né, o pessoal da física gosta de usar. É um site que, para você usar aqui no site, é livre, mas se você quiser usar no aplicativo no celular, aí é pago, né? Paga, sei lá, uns 10, 15 reais. E o que o Stellarium tem de legal? Ele permite que a gente visualize quais seriam as condições do céu em vários momentos. Né? Quais seriam e quais serão as condições do céu em termos de posição de astros em vários momentos. Tá? Eu posso aqui mudar, por exemplo, o horário. Tá vendo que eu estou mudando o horário? Olha o que está acontecendo ali. Olha quem está passando ali. É o Sol. Ó. Tá? Ele está usando a posição de Florianópolis. Ah, o João deu a dica que tem um Solar Scope para celular. Legal, não sabia. Eu vou procurar. Então, ó, eu clico aqui onde está escrito Florianópolis e ele me permite selecionar uma localidade. Ele já marcou o ponto aqui que é a minha residência, né? Legal. Então, maravilha. É óbvio que essa não é a paisagem da minha residência. Não é assim, né? Você vê que não tem nenhum prédio aqui. Ele usa uma paisagem fictícia, né, para ilustrar assim uma situação em que a gente teria
um bom horizonte de visualização, sem prédios ao redor, sem morro, nada disso. E aí ele me permite ver qual é a trajetória dos astros, inclusive quais astros são visíveis ao longo do tempo. Tá? Eu posso inclinar aqui para olhar mais para o céu. É como se fosse uma lente de grande angular, né? A chamada lente olho de peixe. Então, a gente vê que a superfície fica curvada aqui, mas é porque a gente está olhando para o céu. Né? Então, como o nosso objetivo é fazer uma observação do Sol aqui, vamos lá. Então, olha só, dia 6 de agosto, eu vou reproduzir aqui a trajetória do Sol para o dia de hoje. Aqui é a posição do Sol às 7 da manhã, né? E assim o Sol vai descrevendo a sua trajetória. Agora, alguém lembra quando vai terminar o inverno? Vamos lá, gente. Que dia termina o inverno? Dia 23 de setembro, na semana do meu aniversário. Aí começa a primavera. Como é que é dia? 23 de setembro. Acho que Aí é começa a 22, primavera. hein? É 22. 22? É 2. Então, essa seria a situação do Sol no dia 22, né? Mas também dia 23 vai dar uma posição muito próxima, né? Uma variação muito pequena, mas eu vou deixar aqui no dia 22. E para facilitar a observação, eu vou ligar aqui essa grade, né? Essa grade de coordenadas, né? A grade equatorial, para a gente poder comparar aqui. Olha só, tá vendo a trajetória do Sol? Tá vendo como ela acontece passando por essa linha aqui? Passando bem certinho por essa linha aqui. Alguém tem ideia de que linha corresponde a isso aqui? Qual latitude corresponde a isso? Seria o paralelo zero, seria o correspondente à linha do Equador. Então, na verdade, bom, a gente está olhando para o norte, né, como se nós estivéssemos olhando para o norte e vendo o Sol se deslocar. Lógico que o Sol não estará perpendicular em relação à nossa posição, muito pelo contrário, né? A gente vai ter um ângulo do Sol em relação à nossa posição. Olha, aqui seria por volta do meio-dia, tá? Teríamos um ângulo de mais ou menos 23 graus e 27 minutos, tá? Desculpa, 23 graus e 27 minutos não. Isso seria sobre o trópico, né, que passa sobre São Paulo. Teríamos uma angulação correspondente à nossa latitude, né, que está aqui mais próximo de 30 graus. Né? Então, a gente teria uma sombra no chão, se a gente colocasse aqui uma estaca aqui para ver o ângulo que o Sol faria nesse momento, o ângulo que a sombra faria nesse momento, seria correspondente à nossa latitude. Olha só que curioso. Agora, e o verão? Começa que dia? Quem sabe? Gente, dá tempo de googlear, hein? Começa dia... Professor, 21, o né? João mandou aqui no chat. O João mandou no site que é dia 23 ou 24 de dezembro. 21. Começa um pouco antes. Essa questão, bom, o João chegou perto, né, inclusive porque a origem, por exemplo, da celebração cristã do Natal é o solstício que acontece nessa época, né? Só que com as diferenças de calendário que foram acontecendo ao longo do tempo, acaba que o Natal foi parar no dia 25, mas o solstício, como é um fenômeno astronômico, ele acontece no dia 21. Então, nesse momento, vou mudar aqui para dezembro. Olha o que acontece com o Sol. Vocês estão vendo? Ó, o horário é o mesmo, meio-dia. Tá? Mantive aqui meio-dia. Olha o que o Sol vai fazer entre setembro e dezembro. Ó, outubro, novembro, dezembro. Ó, tive até que mexer um pouco na câmera. Ó, dezembro, olha só. Aqui está
uma linha que marca o que seria a latitude de 20 graus, sul, menos 20 aparece aqui, e o Sol passa dessa linha. O Sol, nesse momento, ainda não é perpendicular com a nossa posição, porque o Sol nunca faz uma trajetória perpendicular à nossa posição, porque nós estamos além desse limite, que é 23 graus e 27 minutos sul. Tá? Essa trajetória que o Sol faz no início do verão para a gente corresponde à latitude daquilo que nos mapas é marcado como trópico. Então, vocês já devem ter visto o Trópico de Capricórnio. Eu sempre amei o Trópico de Capricórnio, porque eu sou Capricórnio, né? Então, o Trópico de Capricórnio, essa latitude de 23 graus e 27 minutos sul, corresponde à faixa em torno do qual o Sol faz sua trajetória no início do verão no hemisfério sul. Então, olha só, deu para ver bem a diferença, né? Olha só como o Sol faz uma trajetória bem mais a sul, porque está, né, mais próximo do que seria uma posição perpendicular, mas ele não faz isso porque a gente já está além do trópico. Se a gente pegasse assim, a mesma estaca e medisse a sombra no mesmo momento, né, no mesmo horário que a gente mediu lá em setembro, se a gente medisse aqui, a sombra projetada no chão seria menor ou maior? O que vocês acham? Vou voltar aqui, tá? A gente tinha aqui, ó, setembro, meio-dia do dia 22. Na verdade, começou um dia, né? Não, desculpa, tem uma diferença de um dia aqui, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem setembro, 22 de setembro, 22 de dezembro. Olha só, ó. Em qual dessas situações a sombra projetada no chão de uma estaca aqui nesse momento seria maior? Na primavera? Eu acho que a Setembro, de era. setembro seria menor. Setembro seria maior. Seria maior? Porque ó, o Sol aparece mais inclinado para a gente, né? O Sol faz sua trajetória mais inclinada, ó. Ao longo do dia ele vai estar inclinadão, assim. Então, consequentemente, a sombra dos objetos projetados no chão seria maior em setembro do que em dezembro. Por outro lado, o calor que é transmitido pela energia solar em dezembro é muito maior. É muito maior, porque pela própria incidência de energia solar sobre a superfície da Terra, acaba transmitindo bem mais energia. Eu vou passar aqui rapidamente pelas outras estações do ano, né? Então a gente teria aí, né, ao redor de março, o fim do verão e início do outono. Então percebe que depois daquele momento ali de início do verão, que ele está, né, fazendo sua trajetória pelo Trópico de Capricórnio, a gente vê o Sol voltando a se deslocar em direção a norte. Então, ó, ele vai novamente, digamos assim, se aproximando da latitude equatorial aqui, e quando chega no inverno, olha só a trajetória do Sol ao longo do dia. Sol bem inclinado. Bem inclinado. Certo? Isso para a nossa posição significa essa data aqui, o início do inverno. Então, eu tenho aqui essa linha que marca a latitude, né, o correspondente à latitude mais 20 graus, né, seria o correspondente à latitude 20 graus norte, projetada sobre o céu, e o Sol fazendo sua trajetória por ali, aliás, fazendo sua trajetória sobre o que seria o Trópico de Câncer, certo? Então, isso marca a variação anual da posição solar, o que significa que a gente pode tomar o Sol como referência para a cartografia, mas sempre levando em consideração isso aqui, ó. O Sol está variando a sua posição ao longo do ano. Eu estou mudando aqui os meses e aí fica visível como para o mesmo horário o Sol vai mudar a sua posição. Então, se eu quiser pegar um mapa
e olhar assim, tá, eu vou usar o Sol para saber quais são os pontos cardeais. Eu vou lá no nascente, pegar o nascente, vou ver aqui, né? Beleza, o Sol está nascendo aqui. Se for no verão, eu tenho que levar em consideração que ele está fazendo sua trajetória pelo Trópico de Capricórnio. Se for, por outro lado, no inverno, no mesmo horário, o Sol nem teria nascido ainda, né? Porém, quando ele nasce numa posição muito mais a norte, tá? No inverno. Então é isso, eu queria mostrar isso na prática, porque isso acaba tendo um impacto sobre a discussão acerca de orientação. E é por isso também que existem diferenças entre as posições, a orientação obtida por observação astronômica e a posição obtida por bússola, né, que seria o chamado norte magnético, e é uma coisa completamente diferente. Puxa, eu ia mostrar a minha bússola, mas eu acho que ela desmagnetizou, porque não, não, espera aí. Ah, tá. Ela estava muito próxima, acho que da bateria aqui. Ah, beleza. Ah, sim, bússola. Vamos lá. Isso. Ai, que susto. Tá. Então, muito bem. Qual é a diferença em relação ao norte magnético? Quais as diferenças? Bom, o norte magnético não vai sofrer essa variação que a gente está vendo aqui, né? A gente tem uma variação anual aqui da posição do Sol, isso não vai significar uma variação da posição que a bússola marca. Isso significa que a bússola marca sempre a mesma posição? Não. O norte magnético também muda, porque o campo magnético da Terra muda. Então, a gente também precisa levar em consideração isso ao usar uma bússola para navegação, certo? Então, existem entidades, existe uma entidade internacional que anualmente investiga, acho que, se não me engano, o Serviço Geológico dos Estados Unidos também faz isso, faz uma investigação e marca assim, olha, o norte magnético agora está situado, né, em tal ponto da superfície. Então todo mundo que usa a bússola ao redor do planeta e que precisa usar a bússola para usar um mapa, uma carta, precisa fazer uma correção das suas medidas, né? Precisa levar em consideração essa variação da posição do norte magnético. A gente não sabe por que o norte magnético muda, a gente não sabe por que há essa variação. Há, né, discussões que isso tem a ver com a dinâmica interna da Terra, né? Mas o fato de não saber não significa desprezar que existe essa variação, sim. Então, para fechar, pessoal, já que a gente está também chegando no nosso tempo, eu queria só ensinar vocês uma coisa a mais, que é o azimuth, tá? Azimuth é, digamos assim, como tudo isso aqui vai entrar na prática. Porque, legal, você conhece as orientações, conhece o norte, sul, leste, oeste, mas você vai usar isso na prática como? Né? E eu diria que a azimuth é uma medida fundamental para a gente, na navegação, na topografia, por exemplo, né, para fazer medição de terreno, etc. Então, eu queria já, claro, né, hoje a gente não vai trabalhar com azimuth de maneira muito extensa, isso nem faz parte muito do nosso programa, mas eu não posso deixar de falar com vocês, inclusive porque, quem sabe, amanhã alguém vai trabalhar na área de engenharia civil, vai trabalhar com topografia, vai fazer geografia, quem sabe. Então, é legal já ter esse conhecimento. O que é azimuth, pessoal? Azimuth é uma distância angular, então é um ângulo, horizontal, entre o norte, e aí pode ser magnético, pode ser geográfico, pode ser cartográfico, e um determinado ponto de observação. E é utilizado para navegação, para delimitação de área, etc. Tá? Como é que eu meço o azimuth? Aqui, aliás, eu peguei uma figura que ela é mais cara à astronomia, né? Seria para a gente medir o azimuth de uma determinada estrela, assim, sendo observada. Mas como é que eu meço o azimuth? Bom, eu vou pegar uma bússola, ou vou identificar o norte geográfico ali a partir de uma observação astronômica, né? Como for possível,
E, a partir do momento que eu demarcar o norte, eu vou medir o ângulo do que eu quero observar entre o norte e o que eu quero observar. Vou mostrar aqui como é que isso funciona com o Google Earth Pro, tá? Para a gente fechar aqui. E aí, depois eu vou encaminhar para vocês alguns exercícios, né, em cima dessa questão do azimuth também, para a gente trabalhar com orientação. Eu vou usar o Google Earth Pro e eu vou mostrar aqui o Street View. Então, vou mostrar aqui um ponto qualquer aqui da região onde eu moro, né? Mais conhecida. Legal. Vou pegar aqui, que aparentemente tem uma área vazia. Ah, eu sei qual é esse terreno. Então, olha só, pessoal. A gente está aqui numa rua da região continental. Aqui é o bairro Abraão, certo? Em Florianópolis. E eu preciso calcular precisamente esse terreno aqui. Eu preciso fazer o que a gente chama de memorial descritivo do terreno, preciso das informações básicas dele. Tá? Imagina que a gente está chegando aqui agora, a gente quer apresentar essa medição. É um terreno relativamente pequeno, né? Então é tranquilo, mas assim, seria complicado, né? Se a gente quiser fazer o perímetro todo dele aqui com precisão, a gente precisaria recorrer a recursos da topografia, né, da topologia. A gente precisa usar alguns equipamentos e utilizaríamos o azimuth. Como é que seria isso? Como é que iria funcionar? Vou botar aqui na vista de satélite para marcar os pontos aqui. Ó. Aqui a gente tem a área desse terreno aqui. Eu vou usar aqui o marcador. Deixa eu usar até um marcador de linha, na verdade. Acho que vai ser melhor. Então, a gente vai marcar um ponto aqui. Um outro aqui. Vou fazer assim bem rapidamente, né, pessoal? Só para demonstrar. E um outro aqui. Tá. Vou fechar aqui, ó. Opa, apaguei esse trajeto. Desculpa. Aqui. Vou voltar tudo. Cancela e faz de novo. Aqui. E aqui de novo. Ah, não estou conseguindo marcar os pontos, então vou marcar um polígono. Tá, mas é isso aqui. Então a gente tem aqui um polígono, eu boto ele dessa forma e beleza. Então tá dando para ver aqui, né? Tem um polígono e eu quero medir isso aqui na prática. Então a gente pode começar a partir de um certo ponto. Vamos lá. Como que a gente queira começar desse ponto aqui, certo? Que eu vou chamar de ponto A. Legal. Eu vou começar aqui no meu ponto A. Vou colocar aqui um objeto que eu possa enxergar. Tá vendo que o polígono está marcado aqui? Então, vamos lá. Eu coloco aqui um objeto que eu possa enxergar, uma estaca, e vou medir o ângulo entre esse ponto de observação e o norte. Tá? Para facilitar aqui, pessoal, já que é só um exercício, ó, o norte está marcando aqui, né, tá praticamente nessa posição. Então, eu poderia dizer que o ângulo entre o norte e essa posição aqui seria 90 graus, só para a gente, né, só para facilitar. Então, eu vou dizer que o azimuth, nesse caso aqui, o azimuth seria 90 graus. Tá? Ou seja, aqui eu tenho um objeto que corresponde ao ponto que eu quero chegar e o norte seria o zero, né? Então, eu vou medir aqui essa distância, vai fazer um ângulo reto, chegaria a 90 graus. Então, se eu estou fazendo um memorial descritivo, eu vou dizer que esse ponto aqui tem 90 graus de azimuth e aí eu vou medir a distância linear entre esses dois pontos e vou dizer, aqui tem, vamos lá, tem 30 metros, certo? Então, assim funciona o azimuth. Aí, beleza, eu estou nesse segundo ponto, preciso ir lá para o terceiro. Se aqui eu tenho azimuth 90 graus, né, eu vou medir novamente. Vou até chegar aqui um pouquinho para frente, talvez.
O Google não está permitindo que eu avance naquela direção. Vamos lá. Tá. Então, agora eu quero medir a distância desse segundo ponto lá para o fundo do terreno. Então, eu vou novamente medir o ângulo entre o norte e essa posição. Vamos dizer que aqui deu 180 graus. Tá? Então, 180 graus seria o ângulo, e aí eu digo qual é a distância linear, em metros, entre esses dois pontos. Então, assim eu vou fazendo, para cada ponto eu vou informando o azimuth do ponto seguinte, certo? Agora, se eu quisesse, eu poderia identificar o azimuth de todos os outros pontos a partir de uma só posição, certo? Isso corresponderia ao azimuth a partir de um dos pontos. Então, vamos dizer que eu tenho aqui no ponto 2, eu quero saber o azimuth lá do ponto 4, que está na diagonal. Vamos que eu queira tirar a diagonal entre esses dois pontos. Eu vou medir o azimuth, né? Ou seja, o ângulo que vai fazer entre esse ponto 4 e o norte, certo? Então, por isso, o uso de bússola, e hoje em dia a gente tem bússolas digitais, tem GPS, é fundamental para topografia, tá? A gente vai usar essa medida bastante. Pessoal, alguma dúvida? Eu queria muito ter feito isso na prática com vocês, gente. Putz, me dá uma frustração assim, de a gente não estar agora com a bússola na mão e vai e tal, né, e fazer uma atividade assim de navegação com vocês. No meu plano, na verdade, a gente faria uma visita à Serra do Tabuleiro, eu já tinha falado com vocês, eu ia soltar vocês numa área lá, ia dar alguns pontos para vocês, ia falar, eu quero que vocês cheguem em tal lugar, né? Ia fazer como se fosse uma caçada ao tesouro, assim. Mas não vai rolar. Então, por enquanto, é isso, tá?